que é que tá acontecendo hoje? Onde é a maior tragédia da história do Estado. A gente tem mais de 700 mil pessoas atingidas, uma porrada de pessoas mortas, mais de 80 pessoas mortas e tal. Tem um debate estrutural sobre o capitalismo, sobre a lógica do sistema capitalista, mas tem um debate também imediato, que é o Eduardo Leite, 2019, governador, ele fez uma contra-reforma no Código Ambiental do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, historicamente, é um estado que é vanguarda em proteção ambiental. Então, foi no Rio Grande do Sul que teve a primeira prefeitura com órgão ambiental do Brasil para pensar a questão ambiental. Foi o estado que teve também governo do estado primeiro a pensar a questão ambiental. Foi na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, o primeiro mestrado em agroecologia do Brasil. A Constituição do Rio Grande do Sul, porque cada estado tem a sua Constituição também, tem muitos direitos, proteção ambiental, reconhece a necessidade de proteger o meio ambiente. Eduardo Leite mexeu em mais de 500 artigos em 2019, fez uma contra-reforma na legislação ambiental do Rio Grande do Sul, inclusive revogou o artigo, por exemplo, vê o nível de brutalidade que proibia queimadas. Certo. Liberou queimadas. Caralho. Liberou queimadas, então assim, agora não é mais crime, desde 2019, o governo Eduardo Leite fazer queimadas. Meu Deus. Saiu fazendo um processo de destruição das estruturas públicas do estado, então privatizou a Corsan, que é a empresa de águas e saneamento, que é fundamental para pensar uma política ambiental. Privatizou a CE, que é a empresa de energia elétrica, que teve há 2 meses atrás um apagão gigantesco em Porto Alegre, que vários bairros ficaram dias e mais dias sem energia elétrica. Saiu destruindo todas as estruturas públicas. E em 2024, para a Defesa Civil, destinou só R$50 mil. Só R$50 mil. O deputado Matheus Gomes, que é o melhor deputado do Rio Grande do Sul, ele em emendas parlamentares ele destinou R$1 milhão. E assim, aí vários outros deputados botaram emendas parlamentares para a Defesa Civil ter 2,5 milhões de orçamento, muito pouco. E aí, quando viu uma tragédia como essa no Rio Grande do Sul, tem um debate, sim, estrutural sobre capitalismo, sobre o neoliberalismo no Brasil nos últimos 30 anos, mas tem uma responsabilidade imediata do governador do Rio Grande do Sul, que promoveu uma contra-reforma na legislação ambiental, que deu a liberalização total pro agronegócio fazer o que quiser. O cara criou um autolicenciamento ambiental, que é assim, tu é empresário, aí tu vai abrir uma empresa. E aí tu vai dizer que a tua empresa não vai poluir, não vai desmatar, não vai fazer nada. Tu precisa de que comprovante? Não precisa de nada, basta tu atestar. E tu diz que não vai... Não vou desmatar. Não vou abrir. Vou abrir uma madeireira. Vou abrir uma madeireira, mas não vou desmatar nada. Como? Porque eu tô dizendo, pô. Confia no pai. Prometeu aqui, ó. Confia no pai. Então, assim, e aí acabou com as estruturas de proteção. Meu Deus. Acabou com as estruturas de fiscalização. Pra você ter uma ideia, ano passado, né? Não sei se vocês lembram, o Rio Grande do Sul teve problemas de enchente, de alagamento. Até hoje, gente que não conseguiu ser assistida, recuperar as coisas. E aí o governador agora veio com esse discurso, não é um momento de procurar culpados. É um momento de procurar culpados, sim. Porque tem culpados imediatos. Exato. E o Eduardo Leite, ele defende um projeto político, que é um projeto político neoliberal, de destruição do Estado, destruição de planejamento, destruição de prevenção, destruição de estruturas públicas, porque, veja, eventos climáticos vão acontecer. O grau de tragédia que eles vão causar não é dado pela natureza. O grau de tragédia que eles vão causar é dado pela política, dado pelas relações econômicas, é dado por como é que está a prevenção, como é que está os monitoramentos, como é que está os estudos, como é que está a preservação ambiental, como é que está a proteção de mananciais, de rios e por aí vai. Tem uma galera, por exemplo, muita gente está em solidariedade lá no Rio Grande do Sul. A galera da Reconstrução Revolucionária está na campanha de solidariedade, arrecadação, vai estar aí nas minhas redes também o Pix para a galera doar, ajudar. Vamos ajudar, vamos ter solidariedade, mas existe sim responsabilidade. Só para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Sul, só 3 deputados federais destinaram emendas parlamentares para as vítimas. Todos de esquerda. Uma delas, a deputada Fernanda Merchiona, que é uma das melhores deputadas do Brasil. Cadê esses deputados de direita? Ué, não, pô, é que... Cadê Mourão? Na época do Bolsonaro, eles não estavam acampando lá, fazendo marmita, ficando assim, cadê agora eles? Cadê? Eles estão preocupados cadê com os deputados do morais. Novo, tá ligado? Sabe? Então, assim, existem sim responsabilidades. E a galera que tava indo pra guerra na Ucrânia? Cadê? Sabe? Cadê o pessoal do MBL? Ué? Cadê o pessoal do agro?
Aí eu achei engraçado que o Eduardo Moreira até postou nas redes dele um vídeo que é o governador agradecendo o pessoal do MST, porque o pessoal do MST montando cozinha solidária para distribuir marmita para as pessoas, né? Que tem mais de 18 mil pessoas já em abrigos e tal. Aí massa o MST, massa do caramba, o MST é um exemplo de solidariedade, mas cadê o agro? Vamos falar do agronegócio, fazendo uma campanha de solidariedade. É isso, né? Aí persegue o MST, alunia o MST, ataca o MST, mas quando vê uma tragédia, é o MST que ajuda, exatamente. Não é o agro. E aí, veja, além disso, há um debate, e aqui vamos entrar num ponto central. Veja a irracionalidade do debate. O governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, foi defender que a gente precisa de um plano Marshall, fazendo referência ao plano que os Estados Unidos fez para reconstruir a Europa na Segunda Guerra Mundial. Para isso, precisa alterar o novo teto de gastos ou, então, aprovar créditos extraordinários no Congresso. Hoje, no Brasil, a política econômica é dominada por um negócio chamado austeridade. Austeridade é um nome chique para lascar o pobre, que é basicamente o seguinte: vamos cortar permanentemente dinheiro de saúde, dinheiro de educação, dinheiro de infraestrutura, dinheiro de assistência social, de geração de emprego, de proteção ao meio ambiente. O presidente Lula, ele se elegeu prometendo que ia derrubar o teto de gastos. Não foi imposição do Congresso. Não dá tempo de explicar isso em detalhes, mas não foi imposição do Congresso. Ele, Maxwell, depois coloca aí nas minhas redes um vídeo que eu explico isso. Mas ele se elegeu prometendo acabar com o teto de gastos. Seu governo aprovou um novo teto de gastos. O que é o teto de gastos do governo Lula, que está vigente? Ele proíbe o Estado gastar mais do que arrecada, que não é um problema, porque o orçamento do Estado não é o orçamento de uma família doméstica. Ele diz que o Estado só pode gastar até 70% do arrecadado nos últimos 12 meses, e ele cria um limite para o gasto primário. O que é o gasto primário? É o gasto com tudo, com saúde, com educação, com cultura, com lazer, com aposentadoria, com produção do meio ambiente, política para negro, para mulheres, para LGBT. Então, o gasto primário vai variar de 0,6% até no máximo 2,5% de crescimento. O gasto financeiro do Estado, que é o gasto com juros e serviço da dívida pública, está livre. Ano passado foram mais de 700 bilhões de reais. Então, o novo teto de gastos não mexe nisso. Pois bem, com o novo teto de gastos, fica impossível fazer planejamento. Porque planejamento, se você diz assim, por exemplo, Recife é a capital brasileira mais vulnerável às mudanças climáticas, por causa do nível do mar, por causa da proximidade, que é uma cidade cheia de morros, com problema de escoamento e não sei o quê. Então, para você resolver isso, você tem um planejamento. Nos próximos 10, 15 anos, quais são as obras estruturantes que a gente vai fazer em Recife para reduzir a vulnerabilidade da cidade aos eventos climáticos extremos? Planejamento exige orçamento constante e permanente num arco de tempo significativo para você fazer as grandes intervenções que são necessárias para enfrentar os eventos climáticos. Mas não dá para fazer isso quando você tem um novo teto de gastos que vai reduzir ano após ano o tamanho do Estado, da capacidade de fazer políticas públicas. Aí o governador, que é de um partido neoliberal, o PSDB, que apoia a austeridade, que apoia o teto de gasto, vem dizer que quer um plano Marshall para reconstruir o Rio Grande do Sul, esquecendo que ele e seu partido é responsável também por essa situação, por apoiar uma política de austeridade. Aí o presidente da República também diz isso, mas o presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, esquece que ele traiu a promessa de campanha dele, que era enfrentar teto de gastos, empurrou o novo teto de gastos. Aí fica o debate que não, vamos criar uma exceção para o Rio Grande do Sul. Veja, o Rio Grande do Sul precisa de toda ajuda, toda solidariedade, mas o que a gente precisa não é exceção para o Rio Grande do Sul, é precisar acabar com o teto de gastos. Precisa fazer um debate sério sobre o enfrentamento às mudanças climáticas, e isso passa num nível mais próximo da gente de acabar com a política de austeridade e garantir investimento público crescente e permanente para adaptar as cidades e os territórios aos eventos climáticos extremos. Isso passa por planejamento, isso passa por pesquisa, isso passa por enfrentar lógicas predatórias do agronegócio, da mineração. Isso passa por reverter a privatização. Então está diretamente relacionado o caos no Rio Grande do Sul com a privatização da Corsan e a privatização da CE, assim como está diretamente relacionado com a privatização da Sabesp, aqui em São Paulo, e a privatização da energia elétrica, que lá em Pernambuco também a governadora Raquel Lira está querendo privatizar a Compesa, a CELP já é privatizada. Agora no Piauí, o governador Rafael Fontelli, que é do PT, acabou de privatizar a empresa de água e saneamento. Então, assim, não dá para pensar em enfrentamento às mudanças climáticas, em preservação ambiental, em transição energética, privatizando a água
e o serviço de esgoto do país inteiro, né? Um debate sério. Junto a isso, tem um debate mais estrutural ainda, que é a lógica de funcionamento do sistema capitalista. Veja, há uma contradição aqui, que o Marx já falava isso nos Grundrisses, que é, o capitalismo é um sistema de crescimento infinito, mas o planeta é finito. Não existe recursos eternamente no planeta. E a capacidade de renovação de recursos do planeta também é limitada. Então, assim, não faz sentido essa câmera maravilhosa que está me filmando e transmitindo para o mundo, ela deveria durar 20 anos. Sabe? Não faz sentido a gente trocar de celular a cada 2 anos, 3 anos. Sabe? Um carro, não faz sentido a gente ser estimulado pela concorrência, pela propaganda consumista, a trocar de carro a cada 3, 4, 5 anos. A gente precisa criar uma nova forma de consumir tudo que a humanidade conseguiu produzir, porque foi a humanidade que produziu, não foi o capitalismo, foi o trabalho humano. Mas consumir de uma maneira responsável, fora de uma lógica fora de uma lógica do lucro, fora de uma lógica destrutiva, e produzir o que é necessário para as necessidades humanas de acordo com a lógica de cada vez mais uma relação harmônica com a natureza, com a terra, saca? Porque senão, bicho, veja, por exemplo, é conversa, é chaveco. No Brasil, em qualquer lugar, você falar, não, estamos preocupados, o governo Lula fala isso, por exemplo, estamos preocupados com a mudança climática, apoia no agronegócio, é mentira. Não, veja, eu vou dar um exemplo para vocês da irracionalidade, esse exemplo serve muito para todo mundo que está em São Paulo. A maior empresa do mundo, espero que ela não patrocine vocês, senão vocês vão perder agora. A maior empresa do mundo de celulose é a Suzano. Ah, tô ligado a Suzano. É a maior empresa do mundo. E aí saiu no site da agência A Pública uma reportagem fazendo um estudo sobre as outorgas federais para o uso de águas. A Suzano é a empresa que mais usa água, de acordo com as outorgas, que é a autorização de uso federal do Brasil. A Suzano usa água suficiente para abastecer toda a capital do Rio de Janeiro e toda a capital do Amazonas, Manaus. Caralho. Sendo que 90% da produção da Suzano é exportada para fora e o papel no Brasil vive uma disparada porque é a escassez de papel no mercado interno. Olha aí por que os quadrinhos tá tudo caro, os mangá, os livros. É sério, mano, tem gente pagando aí quase R$50 em um gibi, Exato. Mano. E a galera tá tudo fazendo esse movimento para tentar abaixar os valores. Tá explicado. Porque o governo hoje não coloca nenhum controle sobre o grau de exportação sobre a celulose produzida no Brasil, né? Então a gente é o maior produtor do mundo de papel, de matéria-prima para papel, só que exporta tudo, fica com passivo ambiental, degrada os lençóis freáticos, nosso regime de águas. Nossa, mano. Tudo funciona na base da monocultura, acaba com toda a biodiversidade e a empresa não paga imposto sobre lucros e dividendos, tem condições de trabalho precaríssimas, não desenvolve tecnologia e é uma zorra generalizada. Aí você fala, transição energética, enfrentamento das mudanças climáticas, numa situação como essa, é mentira. Porque, assim, quem foi que decidiu que a gente vai usar água suficiente para abastecer toda a população do Rio de Janeiro e Manaus para produzir papel, para exportar, para enriquecer uma família? Pois é. Sabe, como é que é isso, assim? Disso. Sabe, não, mas vamos pegar todo centro-oeste brasileiro, vamos pegar o Cerrado e vamos atolar de soja. Atolar de soja pra quê? Pra gente comer? Não, atolar de soja pra exportar pra União Europeia, pros Estados Unidos e pra China, pra engordar porco, pra chinês comer no hora do almoço, porque eles gostam muito de carne de porco e eles gostam muito de carne de porco engordada a partir de soja, sabe? Não, pô, mas por que a gente tá usando território fértil? Porque a gente tá usando água, porque tá usando nossas riquezas, nosso sol. Mão de obra barata. Mão de obra barata, vários casos de trabalho análogo à escravidão. E 63% da renda da soja é apropriada por empresas estrangeiras, nem sequer fica aqui. Aí. Porque a semente é transgênica, é da Monsanto, da multinacional, os fertilizantes não são produzidos no Brasil, as máquinas e equipamentos não são produzidos no Brasil, tudo de fora. Toda a cadeia produtiva é de monopólios estrangeiros que controlam tudo. Vamos fazer um debate real sobre soberania produtiva, alimentar. E enquanto se dá toda essa atenção, essa babação ao agronegócio, a agricultura familiar do Nordeste, que é que produz macaxeira, feijão, né, que produz o que a gente come, só 3% da agricultura familiar do Nordeste é mecanizada, tem escassez de crédito, tem escassez de apoio técnico, tem escassez de mecanismos de escoamento, de estímulo a práticas produtivas saudáveis, harmônicas com o meio ambiente, como agroflorestas, agroecologia, adubagem natural e por aí vai, né? Então, assim,
é conversa. O debate sobre transição energética, sobre enfrentamento das mudanças climáticas, dentro do modelo de capitalismo, em si já é conversa. No modelo brasileiro de capitalismo dependente, em que a gente tem um papel subordinado na divisão internacional do trabalho e é fundamentalmente uma fronteira agrícola e de mineração e um cabaré de rentismo, isso é mentira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ganhou a eleição de 2002, defendia que ia retomar a Vale, do Rio Doce, a empresa de mineração mais importante do Brasil, que foi privatizada pela FHC num crime que, se o país andasse um termo bom, a FHC deveria ser preso antes de morrer pela privatização da Vale e outras barbaridades. Até hoje, a Vale não foi retomada, segue privada. A Vale é a principal empresa do ramo da mineração. Aí o Brasil é um país rico em minério, mas que esse minério não, por exemplo, não é usado para nenhuma industrialização do processo e a gente, inclusive, parar de depender da mineração e que aqui vira um buraco de minério, enriquece meia dúzia de fulano, preservação ambiental, volta e meia Vale destrói uma cidade e nada acontece, feijoada, todo mundo esquece e quando fala na eleição e é só chaveco da boca para fora e a gente olha assim, tem eventos climáticos extremos. Claro que tem, pô. Vocês estão causando tudo isso. É, porque tem cada vez mais o Brasil destinado a um lugar subordinado na divisão internacional do trabalho, com expansão da fronteira agrícola, mineral, em que cada vez mais nosso país, nosso povo é tratado como um buraco de mineração. E a gente tem tantos exemplos. O negócio é tão surreal. Vamos falar de maconha, por exemplo. O Brasil importa, gasta por ano, o governo federal gasta por ano 736 milhões de reais importando remédios à base de canabidiol dos Estados Unidos. Por que a gente faz isso, porra? Sabe? O Brasil, em 2023, o déficit comercial da saúde, o que a gente precisou de importar de máquinas, equipamentos para funcionar a saúde no Brasil, foram 20 bilhões de dólares. Peraí, a gente tem um SUS, a gente tem o maior sistema de saúde público do mundo em território e população, porque a gente não tem um complexo industrial público popular de produção de insumos para o SUS conectado a uma estratégia de desenvolvimento, de combate às desigualdades regionais, de industrialização, de trabalho qualificado, com bons salários, boas condições de trabalho, redução da jornada de trabalho, movimento VAT, por aí vai. Sabe, falta no debate público brasileiro a capacidade de ousar, de propor um projeto revolucionário que vai enfrentando todas essas coisas e vai dando soluções concretas no movimento de ruptura com o capitalismo para o debate não ficar assim, o capitalismo é uma merda, só a revolução. Não, só a revolução. Mas vamos debater aqui como é que está sendo desestruturado o SUS, como é que a gente pode resolver desde já, vamos debater aqui como está a política ambiental. E assim, coisas simples não estão sendo feitas. Esse exemplo, por exemplo, o MST foi para a China. Fez uma parceria com o governo chinês, com auxílio de governos estaduais, como o governo da Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, para trazer uma empresa chinesa que produz máquinas agrícolas para pequena e média propriedade, porque o padrão de maquinário dos Estados Unidos é toda para grande propriedade. Né? Para mecanizar a agricultura familiar do Nordeste, que só 3% é mecanizada, para aumentar a produtividade e melhorar as condições de produção dos trabalhadores e trabalhadoras do Nordeste. É muito massa o MST fazer isso, mas assim, não tem Estado não, essa porra não. Não tem governo não, então precisa do MST, Fantástico, o João Pedro Stedley, o João Paulo Rodrigues e Companhia Limitada pensaram nisso, mas isso deveria ser uma tarefa de um governo comprometido com transformações estruturais, de um governo que vai chegar e vai dizer assim, veja, agricultura familiar, a gente vai mecanizar, a gente vai dar apoio em crédito, a gente vai dar apoio técnico, a gente vai mobilizar as universidades, a gente vai estimular, inclusive com créditos e financiamento, práticas mais harmônicas com a natureza, agroecologia, agroflorestas, rotação de culturas e por aí vai. A gente vai pensar a mecanização a partir de uma tecnologia nacional, vai buscar parcerias, fazer uma joint venture, uma unidade ali com empresa chinesa, né? Quer vender essas máquinas para o Brasil, mas vai instalar uma empresa pública com controle dos trabalhadores, a maioria da empresa é nossa, você vai ter seu lucro, sim, mas quem controla é a gente quer a tecnologia, a gente quer produzir aqui, a gente quer gerar emprego aqui, a gente quer conectar a dinâmica campo-cidade a partir de uma nova estrutura produtiva para garantir emprego bom, salário bom, alimento barato, saudável e preservação da natureza. Dá para fazer tudo isso, mas com esse debate de um lado. Eu tô falando pra caramba, né? Não, eu tô gostando pra caralho.